em que parte da história a gente está. Na aula passada, na aula 7, nós criamos um programinha muito simples no Excel de consulta de preço de alguns itens do supermercado. E o supermercado era da Luna. Esse supermercado cresceu tanto que a Luna abriu mais 3 filiais. Uma aqui em São Paulo, outra no Rio de Janeiro e outra em Santa Catarina. Só que a Luna cresceu sem ter o preparo gerencial. Ela não sabia ter controle das contas do mercado dela. E aí ela pediu ajuda novamente para os amigos da Academia do Futuro. Por quê? Ela precisava saber algumas informações básicas, por exemplo, quanto que cada área do mercado dela, então de advocacia, contabilidade, financeiro, marketing e assim por diante, qual que é o gasto total com o salário dos funcionários? Outra coisa que ela queria saber, qual é a quantidade de funcionários que ela tem de diretores, estagiários, júniors, plenos, sêniors. Cresceu tanto o mercado dela que ela perdeu o controle. E aí uma sugestão dos amigos da academia foi fazer o seguinte, foi falar, Luna, primeira coisa, crie uma tabela no Excel com o nome do funcionário, o cargo dele, o salário, em que área que ele está, se ele está na filial de São Paulo, Rio, Santa Catarina, se ele recebeu algum tipo de bônus e se ele está de férias, também sim ou não. Tá bom? Então, feito isso, a Luna tabelou toda a tabela aqui, como a gente pode ver, tá? E aí, a gente já pode começar a ajudá-la. Aqui, gente, eu estou na célula N10. Não precisa me seguir, tá? Se alguém quiser, fique à vontade. Mas eu só vou mostrar como que a gente estava fazendo para achar o gasto total de advocacia, por exemplo. Tá bom? Não precisa me seguir. Como que a gente fazia, ó? A gente fazia o seguinte, ó. Soma C e escolher o intervalo. Para procurar em qual intervalo? Intervalo é de área. Então, vim aqui, selecionava a área. Aperto F4 para travar a célula. Opa. Meu botão F4 não está funcionando. Então, vamos manualmente aqui colocar um cifrão. Ok. Ele pergunta qual é o critério. Advocacia. Depois, o intervalo da soma, que é este daqui. Tá? Se alguém tiver em dúvida sobre essas fórmulas que a gente está usando agora, só voltar lá nas aulas que estão no YouTube, que eu já expliquei sobre essa função, soma C, tá? Desculpa aí, meu botão F4 não está funcionando, mas de vocês deve funcionar, então já facilita. Beleza. Então já descobrimos quanto que foi o gasto total com a advocacia lá no supermercado da Luna. E aí a gente pega pelo alço de preenchimento e arrasta ele aqui para baixo, certo? Para achar o gasto total, igual a soma. Achava o gasto total, certo? Então, se a gente for ver aqui, ó, a área de marketing foi o que mais gastou, R$71 mil. O financeiro gastou 54.100. E assim por diante. Agora, a aluna também queria saber qual a quantidade de funcionários por determinados cargos. Não precisa me seguir novamente, só vou mostrar como que a gente estava fazendo, né? Relembrando algumas fórmulas que a gente já aprendeu. Aqui, a gente ia poder usar o conte.c. É o seguinte, ele pergunta em que intervalo que está. Então, na verdade, ó, o cargo está nesse intervalo. A gente tem que colocar o cifrão antes e depois do nome da coluna. Vocês podem apertar uma vez F4, tá? Ponto e vírgula, o critério seria esse daqui. Então, nós descobrimos que no mercado da Luna existem 3 chefes. E pegando pelo alço de preenchimento, arrastando até aqui embaixo, depois fazendo a soma, como a fórmula é a mesma, eu já posso copiar e colar. Peraí, deixa eu trocar para número. Então, a gente sabe que no mercado da Luna existem 42 funcionários.
né, dentre essas 3 filiais, tá? Mas vocês viram todo o trabalhão que a gente teve para chegar até aqui, né? Existe um jeito mais fácil de você gerar esses relatórios gerenciais, digamos assim, que é a ferramenta tabela dinâmica. É o seguinte, agora vocês podem me acompanhar. Vamos aqui, ó, na aba do menu superior, na aba inserir, tá? E antes de escolher aqui tabela dinâmica, você tem que escolher a tabela que você quer trabalhar. Você tem que selecionar essa tabela. Existem vários modos de selecionar uma tabela. Uma delas é pelo mouse, né? Você vem aqui, clica e seleciona a tabela. Ok? Mas vamos supor que fosse uma tabela muito grande, com muitas linhas, né? Eu já peguei tabelas com mais de 50 mil linhas. E aí você tem que fazer o seguinte. Para ir mais rápido, não precisa do mouse. Seleciona na primeira célula dessa tabela, na primeira linha, primeira coluna dessa tabela. Aperta Ctrl Shift, tecla para baixo. E Ctrl Shift, tecla para a direita. Ok? Esse é mais uma maneira de selecionar toda a tabela. Tem um jeito mais fácil ainda? Tem, e vale muito a pena a gente saber. De novo, ó, clica na primeira célula dessa tabela, e aí aperta Ctrl Shift espaço. E veja a mágica. Selecionou automaticamente toda a tabela. Ok? Seguindo aqui, vamos então descobrir o que faz essa tabela dinâmica. Ó, aba Inserir, tabela dinâmica. Cliquem aí. Vai abrir uma janelinha pop-up falando o seguinte. Primeira coisa, escolha os dados que deseja analisar. Como nós já selecionamos a tabela, a seleção que a gente fez já aparece aqui. Logo embaixo ele pergunta, escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado. E aí a gente vai colocar nessa nova planilha, tá? Que vai surgir uma nova abinha aqui. Se você já quisesse colocar essa tabela em alguma planilha específica, ó, em alguma abinha específica, você clica nessa planilha existente. Como a gente quer uma nova guia, uma nova planilha, clica nova planilha. E aperte OK. Se alguém estiver tendo dificuldade, já escreve aí no chat, tá bom? Prosseguindo aqui, veja que o Excel abriu um novo tipo de planilha, né? Aqui do lado direito, existe um campo de configurações. Tem esse daqui, ó, campos de tabela. Aparece o quê? Os títulos de cada coluna. Lembra? Ó, deixa eu voltar aqui na aba salários e funções. Qual o título da primeira coluna? Nome do funcionário. Segundo, cargo, salário, área. Veja, aqui, ó, no nosso painel de configurações, estão todos esses títulos. Certo? Aqui embaixo, ele fala assim, ó, pegue algum desses itens, arraste os campos entre as áreas abaixo. Então, por exemplo, aluno, ó, deixa eu voltar aqui nesta primeira opção. Nesse primeiro exercício que a gente fez aqui, só para mostrar a dificuldade que a gente teve para chegar nele. A aluna queria saber qual foi o gasto total pelas áreas. Então, a área ela está na linha, veja, certo? Aqui, o que a gente vai fazer? Clica na área, seleciona ela, não solta e arrasta aqui para baixo. Ó. Arrasta para o campo linhas. Olha que legal. Aqui na sua planilha, o Excel já colocou as áreas que existem. Advocacia, contabilidade, financeiro, marketing. Certo? E aí, a aluna queria saber qual foi o gasto total com o salário de cada área. A gente vem aqui nas opções, clica em salário, tá? E arrasta ele aqui, ó, para o campo valores. Tá ok? Veja, quem lembra que símbolo é esse daqui, ó? Tá aqui embaixo, do lado de valores. Ele é o sigma, que lembra soma, certo? Então, sempre que for algum número, ele vai entender que é para somar. Por padrão, o Excel faz isso. Daqui a pouco a gente vai ver que dá para mudar esse padrão. Então, ele somou. E aí, ó,
veja aqui na tabela que já tem os resultados, certo? Mas o resultado está formatado como número. A gente não quer número, a gente quer moeda. Então, o jeito de você arrumar toda esta coluna é vir aqui de novo, clica em soma de valores, né? Soma de salário. E aí vai aparecer umas opções. Clica no último, configurações do campo de valor. Ao fazer isso, vai abrir essa janelinha pop-up de novo. E aqui, ó, primeira coisa que aparece, ele fala, ó, o Excel está somando. Se eu quisesse que ele contasse quantos salários tivesse naquela tabela, dá para contar. Se eu quisesse que ele fizesse a média, né? Média de cada área, também dá para fazer. Se eu quisesse que ele encontrasse o valor máximo ou o valor mínimo, dá para fazer. E se descer toda essa coluna, tem mais opções aqui que dá para fazer. A gente está querendo a soma, certo? Então deixe soma. E aí, ó, vamos mudar o formato do número. Nesse botãozinho do lado esquerdo inferior. Clique nele. Ao fazer isso, vai abrir mais um pop-up, já velho, conhecido nosso, né? Onde a gente pode mudar a formatação deste número. Então a gente quer moeda, certo? Ele mostra o exemplo, é do jeito que a gente quer. Quantas casas decimais? Como a gente está trabalhando com moeda, pode deixar 2 casas decimais. Ok? Então aperta OK e OK de novo. Olha que legal. Já encontrou de forma muito mais rápida, sem ter que fazer aquelas fórmulas que eu usei. Lembra no começo da aula que eu mostrei para vocês? Que eu deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Que eu tive que fazer o soma C, encontrar as variáveis que eu quero, né? Estipular o critério que eu queria, depois pegar a alça de preenchimento, arrastar tudo para baixo. Então não precisa fazer isso. Existe tabela dinâmica para facilitar a nossa vida, ok? Mas é importante a gente saber essas fórmulas, porque um dia a gente vai precisar, né? Então vamos só ver se está certinho. Advocacia, 23.300 e o gasto total 254.100, batendo aqui exatamente com a nossa tabela dinâmica, certo? Outra coisa que a aluna queria saber é quantos funcionários tem em cada área. Para saber isso, a gente pega aqui, ó, nome do funcionário, clica nele e arrasta para baixo, até deixa aqui, ó, embaixo do valores, embaixo do soma de salário. Ok? Como esse campo aqui, ele é um texto, deixa eu pegar aqui de novo, ó, nessa tabela, ó, nome do funcionário. É um campo de texto, né? O nome aqui seria o João, Felipe, Larissa, assim por diante. Não dá para fazer nenhuma conta matemática com fórmula de texto. Não dá para você somar o João com a Maria, não vai dar em nada. Então, o que o Excel faz? Ele já mudou automaticamente de soma para contagem. Então, aqui ele está contando, tá? Ele está contando quantos funcionários tem em advocacia, quantos tem em contabilidade, quantos tem em financeiro, e assim por diante. Tá legal? Então, ó, só para conferir, lembra que eu fiz de novo aquela fórmula gigante não, mas uma fórmula chatinha para fazer, né? O Conte C, para encontrar aqui quantidade de funcionários. Não precisava ter feito isso, dava para ter feito com tabela dinâmica, ok? Então, ó, só para validar, tinha 3 chefes e total de 42 funcionários. Olhando aqui, opa, aqui está por área, né? Vamos mudar aqui, ó. Só aproveitando. Se vocês não quiserem mais usar alguma opção dessa que vocês escolheram, por exemplo, aqui eu não quero mais que tenha área, né, do setor, que setor que a pessoa trabalha no campo de linhas. Então você clica nela e arrasta ele para fora. Vou arrastar aqui ele para a planilha. Então é como se estivesse jogando fora. E aí, eu queria, na verdade, por cargo, né? Então aqui, ó, clica na segunda opção, que é cargo, e arrasta ele para o campo linhas. Tá ok? E agora sim a gente consegue ver, ó.
existem 3 chefes, no total de 42 funcionários. Está batendo direitinho, ok? Na tabela dinâmica, também influencia muito em que ordem que está. Então, por exemplo, ó, na coluna B aparece soma de salário. Na coluna C, contagem do nome do funcionário. Né? Contagem de funcionários, na verdade. Se a gente quisesse que viesse primeiro contagem de funcionários, é só vir aqui no campo de opções e você pega a contagem de funcionários e arrasta ele para cima. Para quem já trabalhou com camadas e algum tipo de programa, é a mesma lógica. Né? Existem as camadas e você coloca em cima o que você quer que venha primeiro. Ok? Agora, a aluna também quer que insira a área, né, que a gente tinha acabado de tirar. Vamos inserir a área? Pegue a área e arrasta aqui para o campo de linhas. Certo? Então, o que ele está mostrando nessa tabela aqui? Que existem 3 chefes, que no total ganham R$ 46.500. Um chefe é do financeiro, o outro é do marketing, o outro é do TI. Existem 6 diretores, um de advocacia, um de contabilidade e assim por diante. Tá? Mas vamos inverter. Eu quero área primeiro. Então, pegue a camada da área e arraste ele para cima. Tá? E agora ele inverteu, ó. Olha na tabela. Ficou, em primeiro lugar, a advocacia aqui, que tem os funcionários, tem um diretor, um funcionário pleno e um funcionário sênior. Ok? E assim por diante. A aluna quer saber qual que é o salário médio de cada um desses funcionários aqui, de cada área e de cada cargo. Como que a gente faz? Para achar o salário médio, é só você vir aqui, clicar no salário e arrasta ele aqui para baixo, no campo de valores. Ok? Então, lembra que eu falei que, por padrão, sempre que for um formato de número, o Excel ele pega isso e soma. Né? Veja aqui, ó, no campo de valores, o último é soma de salário. Como que a gente fazia para mudar? Clica em cima dele, na setinha, vem aqui no campo de configurações do campo de valor e aqui você muda. De soma, coloca a média. Ok? Tudo certinho, aperta OK. Agora ficou uma média, mas veja que tem várias casas decimais, né? E a gente não quer isso, não. E a gente quer que ele seja moeda. Como que a gente fazia para mudar? De novo, clica aqui na setinha do média de salário, configurações do campo de valor e formato do número. No botãozinho do lado esquerdo inferior, formato do número. Vem aqui, clica em moeda. 2 casas decimais, porque a gente está trabalhando com dinheiro, e símbolo reais, está tudo certinho, aperta OK. OK de novo. E a gente tem o salário médio de cada área por cargo, certo? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. No financeiro, existem 4 estagiários no setor financeiro que ganham, a última coluna, que ganham, em média, R$ 2.050, certo? E se a gente multiplicar 2.050 por 4, a gente acha o R$ 8.200. Certo? A aluna pediu para a gente colocar a média em primeiro lugar. Então, vem aqui no campo de camadas, arrasta campo média para primeiro. Então, ficou, né, a área e o cargo na primeira coluna. Na segunda, a média de cada dos salários. Na terceira coluna, está a contagem de funcionários. E na quarta, o somatório de todos os salários. Certo? Vamos prosseguir aqui. A aluna também quis saber quantos por cento cada área
está gastando em relação ao total. Por exemplo, a advocacia gasta R$ 23.300 de um total de R$ 254 mil. Quanto que a advocacia, quanto que os R$ 23.300 representa dos 254 mil? Ok? Então, a gente vai fazer um percentual. Para fazer isso, ó, de novo, clica no campo, na opção de salário, arrasta ele aqui para baixo e deixa em último. Lembrando, quando, por ser um formato de número, o Excel ele faz a soma automaticamente. A gente não quer isso. A gente quer o percentual. Para fazer o percentual, cliquem de novo na setinha para editar essa opção, configurações do campo de valor. E aí, vai aparecer uma abinha aqui, ó, nesse pop-up que a gente não mexeu ainda. É o mostrar valores como. Ok? E aí, aqui embaixo, ó, mostrar valores como, está escrito sem cálculo. Cliquem nele. Aparecem alguns cálculos possíveis. Nesse caso, o primeiro que a gente vai escolher é o percentual do total geral. Quanto que cada linha representa do total geral, ok? Então, cliquem no primeiro. Apertem OK. E veja a mágica. O Excel já fez a conta para a gente. Não precisa mais ficar fazendo aquelas fórmulas, certo? Pô, tem muita casa decimal, né? Como que a gente faz para tirar essas casas decimais? Cliquem aqui em qualquer, na primeira linha desta coluna, aperta Ctrl Shift, setinha para baixo, certo? E agora você vem aqui no menu superior e coloca diminuir casas decimais. Ok? Ficou mais fácil de ver, né? Ó, a advocacia, ela gasta 9% do gasto total. A contabilidade também gasta 9%. O financeiro gasta 21%. O marketing gasta 28%. O RH, 11%. O TI, 21%. Certo? Com isso, a gente já tem uma tabela dinâmica. Se a aluna quiser mudar qualquer uma dessas opções, ela pode mudar. Se ela não quiser mais que venha a área primeiro, que venha o cargo, ela vem aqui, substitui. Certo? Ah, não, quero voltar para a área de novo em primeiro lugar. Coloca a área em primeiro. Ah, agora eu quero, na verdade, ver o percentual em primeiro. Então, coloco o percentual em primeiro. Entenderam por que chama tabela dinâmica? Certo? Vou ensinar mais algumas coisinhas para vocês. Existe um campo que a gente não trabalhou ainda, que é o filtros. O que ele faz? Vamos supor que a aluna quer saber, quer ter esse relatório por filial. Então, ela quer ter esse relatório só para São Paulo, por exemplo. Como que a gente faz? Clica aqui ó, na filial e arrasta ali para o campo filtro. Ok? Feito isso, vai aparecer na primeira linha um filtro. É só clicar nele e aparece as 3 filiais que a aluna tem. Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Ela pediu São Paulo. Então, clique em São Paulo e aperte OK. Agora, ela tem o relatório só de São Paulo. Certo? Então, veja, em São Paulo, 50% do gasto total é com marketing. Ah, vamos supor que ela queira mudar. Ela quer agora Rio de Janeiro. Então, vem aqui no filtro de novo, escolhe Rio de Janeiro. Veja, o impacto do marketing é de 19% no Rio de Janeiro. E agora, quero voltar como estava antes, quero todas as filiais. Então, vem aqui no filtro, escolhe tudo. Ok? Vamos. A aluna quis especificar mais ainda. Ela quer saber esse relatório somente dos funcionários que ganharam algum tipo de bônus.
Então, como que a gente faz isso? Como ela quer especificar mais ainda, pega a opção de bônus e arrasta para o campo de filtros. Veja que legal, o Excel também já colocou mais um filtro aqui. Então, vamos selecionar o bônus e apertar Sim, que é somente aqueles que ganharam algum tipo de bônus. Ok? Então, nas 3 filiais, esses setores, esses cargos ganharam algum tipo de bônus. A aluna quis saber somente de Santa Catarina. Então, vem aqui no campo de filial, no filtro da filial, escolha Santa Catarina. Então, agora ela tem o relatório só de Santa Catarina. A aluna foi mais específica ainda. Ela agora não quis mais saber do bônus. Então, vamos tirar o bônus. Como que a gente faz? Clica aqui na opção de bônus e arrasta ele para fora. E a gente vai inserir o campo de férias. Ó. Clica em férias, arrasta ele para o campo filtro. Tá ok? Feito isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. No filtro de férias, você vem aqui e escolhe sim. Então a gente sabe, ó, agora que em Santa Catarina tem uma pessoa de férias, que é um profissional júnior da área de RH. Se ela quiser mudar aqui, ela vem aqui, escolhe a filial que ela quer. Por exemplo, em São Paulo, é um sênior da área de marketing que está de férias. Vamos ver se tem alguém de férias no Rio? Vem aqui, escolhe Rio, e tem um diretor e um estagiário que estão de férias. Tá legal?